Essa rica oportunidade eu desejo saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor nosso Deus. Amém? Amém? Amém. Reunimos aqui na manhã deste dia para adorarmos a Deus na beleza da sua santidade e devemos permitir imperar em nós essa presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Vou soltar aqui o nosso irmão Cesário, que é meu irmão também. Não comuniquei que eu estou com o fio pendurado. A nossa escola, no capítulo 19 de Mateus, nós começamos a tratar de um assunto que é muito caro para a igreja cristã. E esse assunto é a respeito do divórcio. Nós vimos que Jesus ele aperta bastante a respeito desse assunto, deixando apenas a possibilidade por uma infidelidade conjugal. Apesar que a palavra porneia, que vem de pornel, também pode ser algumas lascívia, algumas outras coisas, não diretamente só por causa de adultério, mas ficou em geral a respeito de adultério. Enquanto os da época de Cristo e anterior a Cristo, os homens achavam que podiam abandonar suas esposas por qualquer motivo, que ele não achou bonito na mulher, desinteressou, então ele dava o libelo de divórcio. E sobre isso, então, o nosso assunto foi gradativamente aumentando, aprofundando mais a respeito do assunto, e nós vimos que há uma distinção muito grande entre o que Jesus diz a respeito do divórcio e o que ele declara. Ele não está ali querendo fazer uma legislação nova, mas ele tem uma declaração para a igreja. Olha, se não for por causa do adultério, ambas as partes não podem casar de novo. Na verdade, não deveriam nem se separar. Mas como se separaram, então não deveria. E quando ele chama essa atenção, é para que um religioso da sua época começasse a prestar atenção. Se eu tenho uma carta de divórcio para minha mulher e casar com outra, eu estou agora na seita dos nazarenos, eu sou adúltero contra ela e também contra a outra que eu me casei com ela. Aí ela que eu dei a carta de divórcio, que dentro do judaísmo geral, formal, ela poderia casar com qualquer outro, ela com outro também estão adulterando. Então isso fazia com que houvesse uma reflexão deste homem, mas é melhor não mexer com esse negócio. Deixa esse negócio quieto do jeito que está. E aí daí, nós passamos então para Efésios e para Coríntios, porque Paulo vai tratar a respeito de casamento misto e de divórcio. E o Efésios vai tratar como deve ser o sentimento do marido pela esposa. Então na semana passada nós vimos a Efésios 5, faz favor, Efésios 5, vamos ler aqui. Já dando início à nossa escola, o capítulo 5 de Efésios, o apóstolo Paulo está apresentando como é que deve ser a condição doméstica de um casal crente, um casal da seita dos nazarenos, que agora nesse tempo já está sendo chamado de cristão. Já está havendo uma grande distinção entre nós, os cristãos, e o judaísmo normativo. Inclusive, eles já não estão nos aceitando mais, como antes. No capítulo 5, versículo 22. Vamos ver aí. 22 e 23. Pode ler o 24 também. 22, 23 e 24. O marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do mundo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Isso você já leu já então até o 23, né? Capítulo 11 de... Você leu até o 24? Tá bom, tá ótimo. Capítulo 11 de 1 Coríntios. Versículo de número 3. Pode ler você mesmo, Maico, faz favor para nós. 11, 23, perdão, 11, 3 de 1 Coríntios. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça. Tá. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todos o varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo.
Então, ele está mostrando, olha, uma liderança dessa aí. Então, quando Paulo está falando aos Efésios, está dentro desse mesmo mote. Olha, assim como Cristo é a cabeça da igreja, o marido é a cabeça da mulher. Mas veja bem, gente, nós temos que entender que ele não é o dono, ele não é o proprietário, ele não é o mandão. A última palavra é minha porque eu estou mandando. Nós temos que entender que quando Deus criou o homem e a mulher, ele viu, não é bom que o homem viva só, esteja só. Nós vamos fazer uma adjutora, uma companheira, é um complemento para o homem. É necessário para a vida do homem, e ele deve amá-la como o seu próprio corpo. Se a gente continuar a leitura de Efésios, nós vamos ver, entendeu? Que é amá-la como o seu próprio, daqui a pouco nós vamos ler. Mas, na semana passada, nós tivemos um comentário feito aqui pelo nosso irmão Igor, que ele comentou, o comentarista tal disse que na perícope o 21 está junto do 22. Aqui na nossa Bíblia Sagrada, a perícope, a separação, o verso 21 não está junto do 22. E o 21, Efésios 5, 21, faz favor. Efésios 5, 21 vai estar escrito lá, ó, 21. Pode ler, Mike, faz favor, já que você já está na sequência dessas leituras aí. 21. Efésios 5, 21. 5:21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, aí ficou. Bom, aqui na nossa Bíblia não é assim. Então, eu quero fazer, então, um ajuste nessa semana, porque tem como mostrar a foto aí? Para nós, a foto. Tem aqui a foto, a imagem. No grego, a perícope é com o 21. No grego, não está escrito, vós mulheres sejais sujeitas aos vossos maridos. Há uma interligação entre os dois versículos, para que então na tradução a gente tenha aqui, vós mulheres sujeitavos aos vossos maridos. Está interligado com o 21, está vendo? Olha lá a perícope lá. Esposas e maridos. Aumenta um pouquinho mais, vê se dá para aumentar um pouquinho mais a imagem. Diminui um pouquinho. Baixar aqui. Aí, ó. Sujeitavos uns aos outros. Vamos ler no azulzinho para a gente não precisar ficar lendo em grego. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As esposas aos próprios maridos como ao Senhor. Quer dizer, de acordo com o que foi falado no versículo anterior, então as esposas sejam assim ao marido como ao Senhor. Então, quando a gente lê a versão, a nossa tradução, 22, vós mulheres sujeitavam aos vossos maridos, eles não estão botando um versículo machista. Tá certo? Ele está de acordo com o verso 21. Então, a perícope, ela aqui, ela está junto. A nossa separação bíblica aqui que não está junto. Tá certo? E você não lê, ó, Gunai que é esposas, né? Próprio irióis, maridos, aqui está Andrasin, né? Que é o esposo, o marido, como ao Quírio é Senhor. Pronto. Então as esposas estáis sujeitas a vossos maridos como ao Senhor. Quer dizer, não é Jesus a cabeça da igreja, não é Jesus que está à frente do trabalho da igreja. No lar, essa estrutura que Deus faz, que dá, que outros os humanistas vão distinguir, isso aí estão pegando a religião para dizer que Deus quer assim. Ora, a religião cristã e judaica, Deus disse que é assim, ponto. A família vai andar melhor, ela vai caminhar melhor quando lidar com a situação dessa forma. Essa liderança do marido, mas não é porque ele é dono, porque ele é maior, tá certo? E semana passada nós tivemos um comentário assim, mas citou 2 ou 3 mulheres que tiveram realmente os maridos seguiram o que elas falaram e a coisa não foi tão boa assim. Mas nós temos exemplo de outras mulheres, como a profetisa Débora, que o comandante, o Naguib, comandante de uma tropa, disse, eu só vou guerrear se a senhora for junto, e ela foi. Você tem a Abigail, a mulher do Nabal, que o servo dele falou, esse é um servo de Belial, lá com um problema com Davi, que se ela não se manifesta, morria todo mundo. Entendeu? Você tem até uma prostituta chamada Raabe, quer dizer, que era uma esposa de muitos homens, no caso de uma prostituta,
que têm sua vida completamente mudada e transformada. Então, achar que as mulheres não vão ter boas decisões, boas atitudes, boas ideias e boas ações em casa, no trabalho, na família, em qualquer outra condição, seria uma ignorância da nossa parte, os homens. Mas é importante que o homem ame a sua esposa como Cristo ame a igreja, porque através do mistério desse amor, porque o Paulo vai revelar um mistério, o mistério do amor de Cristo pela igreja, ponto. E ele vai usar a linguagem do casamento para apresentar que este mistério de Cristo com a igreja, ele é revelado no relacionamento a dois, de um casal casado e com a sua família. Tanto é que lá nos versos lá da frente do capítulo 6 já vai falar dos vossos filhos. Então quer dizer, sujeitar-vos uns aos outros, a esposa ao marido, os filhos aos pais, os servos aos seus senhores, os escravos aos seus donos. Essa é uma sequência. Era a cultura social da época. Sim, mas dentro dessa cultura social, o melhor exemplo é este. Isso significa que, com os passados séculos, nós estamos aqui, tanto Efésios como Coríntios, uma média de 1960 anos depois de tudo que Paulo está escrevendo. A gente entender por que é que se trata deste assunto dessa forma. Porque Paulo e os outros vão começar a tratar de outros problemas que vão começar a dar condição para o divórcio. É uma posição paulina, entendeu? É um lado paulino de entender, e a gente tem que fazer uma boa escola para não achar que Paulo está sendo contrário a Jesus. Achar que Paulo está levantando o calcanhar contra Jesus. Jesus apoiou Shammai e Paulo, como era da escola de Hilel, assentado aos pés de Gamaliel, falou contra o que Jesus pregou. Paulo jamais vai pregar contra o que Jesus falou. É que Jesus está lidando com o assunto de uma forma, num momento, naquela estrutura que está sendo apresentada, e Paulo numa outra. 20 anos depois, com a igreja no meio dos gentios. E Jesus está lidando 20 anos antes com a igreja dentro do judaísmo, para judeus fariseus que ele está tratando do assunto. O Paulo pegou a fase mais pesada. Quando eu citei esses 3 exemplos aí, pastor, eu citei no sentido de que o homem, ele não ouviu a mulher, ele deu assim, uma atenção à mulher, a opinião dela. Praticamente ele deixou que ela tomasse a decisão. Então é diferente daquelas pessoas, vamos conversar. Para se organizar, exato. Então, se ele achar que está certo, sim, aí nós vamos decidir. Mas às vezes ele toma a decisão dela, dela para poder ele fazer, porque às vezes ele se deixa de ser a cabeça para que ela seja a cabeça. Sim. Entendeu? Então é nesse sentido que eu quis dizer. Eu entendi bem. Pode... Não deixar de conversar, não deixar de dialogar, entrar com um acordo. Um acordo, exato. A decisão quem toma é ele, não é questão de quando você matiza, nada disso não. A decisão no final é ele que tem que tomar. A decisão no final, o ideal é que seja tomada pelos dois com o aval dele, que é a liderança da coisa. Como dentro de uma empresa. É a primeira. Exato. É o capítulo 3 ou 5, não lembro. Pedro 3. Muitas vezes a decisão final é a dela. Exato. No caso aconteceu isso. Porque Dentro da casa prontinho. Quando o cara fez, o cara que entende. Quando chegou no cara, não. Eu quero dessa. Eu quero dessa forma para chegar o cara. É legal mesmo. Isso aí. Outras vezes lá, quando a casa estava sendo construída, o engenheiro em cima, todo mundo em cima, já estava tudo para se beijar a pau. Não, faz isso, vai chegar. O engenheiro deu o papel para ela. Sim, exatamente. Mas aí eu acho que ela poderia consultar o marido para que possa chegar e a palavra dele seja executada. Veja bem. Ela falar, não, ela não faz. Não. Eu, no meu ver, ela fala assim, não faz isso não, porque não é assim. Eu acho que achou que não é assim. Tudo bem, vamos para conversa. Vamos chamar meu marido, vou chamar assim, ó. Eu estou achando que é assim. Ele vai analisar, Não. e de repente concorda com ela, sim, ele vai tomar a decisão. Mas você pode ter certeza que tanto o marido como o engenheiro concordaram, né? Então, quer dizer, né, que foi tomada, o que ela entendeu que era melhor é que foi feito, não o projeto anterior. Sim, então a gente tem que considerar essas coisas assim. E aí, nas outras categorias da vida familiar, do trabalho, da construção, do amor, da criação dos filhos, dos negócios, da vida, do cotidiano, da rotina, do relacionamento em si.
entendeu? Um respeito mútuo, um amor mútuo. Por isso que, então, lá na carta aos Efésios, conseguiu achar aí, 1 Pedro? Pode ler para nós aí, por favor. 1 Pedro 3, versículo 1. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedece a palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras. Exato, quer dizer, por isso que em 1 Coríntios, no capítulo 7, ele vai defender, se você, irmã, é batizada na fé e o marido não, e ele consente ficar com você, não separa dele não. Você é marido, você é da fé, tua mulher não, e ela consente viver com você, ela não te atrapalha, ela não se impõe contra isso aí, não separa dela não. Está entendendo? Porque aí ela vai seguir, até os filhos vão ser abençoados. Mas é um outro assunto que a gente vai ter daqui a pouco, senão daqui a pouco a gente entra no outro assunto. Vamos voltar para Efésios capítulo 5? Sim. É aí que entra a complementariedade? Exatamente isso aí. Ela não perde a identidade dela de mulher nem nada. Porque eu acho interessante que hoje em dia, com esse movimento feminista e tudo por aí afora, no mundo afora, humanista, estão querendo botar uma disputa entre o homem e a mulher. E a coisa não é desse jeito. Também não podemos deixar que a macharada acha, ou não é isso que a Bíblia está apoiando, seja dona absoluta de toda a verdade e de tudo para com suas esposas e família. É um mandatário, né? Então a Bíblia Sagrada está chamando a atenção que tem que haver essa complementação, essa complementariedade, essa identidade feminina tem que ser reconhecida, tem que ser respeitada, entendeu? A mulher passa a ser do marido e o marido da mulher, ela não é só uma posse, né? A sua esposa, minha esposa, mas é meu marido. Ela não é dona do corpo dela, mas ele também não é do corpo dele. E Paulo, em outro lugar, com o capítulo 14, deve ser, ou outro capítulo, não estou lembrado agora, ele fala, o varão vem, a mulher vem do varão, mas todo varão que nasce depois vem da mulher. Então, quer dizer, há essa interdependência. O que é que nós estamos falando é dessa liderança normal, natural, que nas empresas existem, nas organizações tem, todo mundo entende, não tem problema nenhum. Aí quando chega dentro de casa, quer arrumar confusão, dizer que o marido quer mandar ou isso, aquilo outro. Então, nem o esposo deve confundir essa sua liderança como sendo um mandatário, um déspota, um dono, como se entendia lá no passado, inclusive no tempo de Jesus e antes de Jesus também, e depois de Jesus muito tempo. Essa complementaridade. O casal é um só corpo. Por quê? Então vamos voltar para Efésios 5. Porque perante a Bíblia, o nosso entender, não deve ter pastora. Porque ela é a cabeça. Sim. Pastora É um cargo dentro da igreja, um ofício. mas é o cargo maior. Sim, exato. Então, por isso, o que eu entendi... Existe essa distinção. Ela não pode ser devida a isso. Isso aí. Isso não... O resumo que eu estou falando. Exato. E isso não as impede de ter trabalhos e ofícios dentro da igreja, anunciar, pregar, profetizar, falar. Mas também não deve ser É. o top. Aí já são outro assunto, né? Outro assunto. Mas vamos continuar falando de casamento por enquanto. Então vamos lá. Nós já lemos o 25, não, né? Alguém para ler 25 até o 29, faz favor. Efésios 5, 25 ao 29. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água, purificando com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja de toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa e a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Exatamente. Então é um modelo bíblico para se aplicar em todas as épocas e culturas. Então, esse trabalho, essa atenção das esposas aos maridos é em referência a Cristo. Entendeu? E então que passam a aceitar essa ordem institucional de Deus para a família. Isso não significa que ela é inferior, que o marido é superior. Os dois têm papel definido no lar e na igreja. É disso que ele está falando. É nesse aspecto que está sendo abordado aqui. A gente tem que entender isso para que a gente também não venha confundir
tá certo? Confundir esses papéis e confundir achando que a igreja está defendendo que o marido é dono de mulher e ele faz do jeito dele, só do jeito dele e acabou. Não. Quando a gente lê 1 Coríntios 11, 12, a gente vai ler assim, ó. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, e diz mais, e tudo vem de Deus. É o projeto de Deus. É o que ele está estabelecendo, né? Então, como então a esposa toma como exemplo a Jesus, né? O marido deve se espelhar em Cristo também, para saber como Jesus amava a igreja, ele amar, demonstrar este amor para com sua esposa e família. E Jesus chegou ao ponto até mesmo de perecer na cruz do Calvário por causa da sua igreja, né? E aí, como a gente lê aqui em Efésios 5, santificar purificando-a com lavagem de água pela palavra, Jesus fez isso com a igreja. Mas o marido não consegue fazer isso pela sua esposa, no sentido de salvar, mas ele pode amá-la de forma sacrificial, da mesma forma como Cristo amou a igreja, entendeu? Pode honrar, ensinar o evangelho, contribuir para que a esposa se torne também mais semelhante a Jesus e possa também usufruir de todos os benefícios da existência, com trabalho, com estudo, entendeu? Com desenvoltura, com liberdade em Cristo e na família. É de extrema importância isso aí, tá certo? Então o marido deve tratar a sua esposa com o mesmo cuidado de Cristo, tá certo? Porque, verso 30 ao 33, outra pessoa para ler, faz favor. Efésios 5, agora do 30 ao 33. Porque somos membros do mesmo corpo, da carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Isso aí. Então, para Jesus, o casal tem que servir de exemplo para vizinho, para parente, para amigo, representar a intimidade, o amor, a unidade, o propósito e o esforço, entendeu? Que existe entre Cristo e a igreja. Ali a última palavra ali, ó. A mulher reverencia o seu marido. Sim. Tem que ter O problema... Toninho olhou para trás ali, porque ela vai se prostrar diante do marido. Não é isso que eu quero, não é isso não. É que tem que ter uma hierarquia. O que tem acontecido muito é o seguinte, com o advento dos últimos acontecimentos, dos últimos 200 anos, tá certo? Há uma libertação feminina para trabalhar e tudo. E uma das coisas que mais providenciou isso foram as guerras. Que a macharada ia para a guerra e as mulheres tinham que produzir arma, comida e produzir tudo. A Segunda Guerra Mundial, quando os homens em geral voltam para suas nações, porque foi americano, brasileiro, foi gente de tudo quanto é lado do mundo, quando volta para lá, depois de 2, 3, 4, 5 anos de guerra, a estrutura familiar, empresarial, as coisas que estão acontecendo lá, estão sendo administradas e feitas também por mulheres. Eles voltam para suas casas com traumas de guerra, o negócio é feio, tá? Quem serviu o exército faz só manobras e tudo simulando, é simulacro de uma guerra. E tem gente que fica meio pirado. Imagina quem está na guerra mesmo, o trem é feio, tem que se tratar, tem que se melhorar, né, para se recuperar, e essas mulheres estão tudo aí na frente do trabalho. O problema todo é que na hora, então, desses papéis a serem desenvolvidos na sociedade, nas culturas, principalmente a ocidental, também já tinha um levante das mulheres se igualarem ao homem, no sentido de que eu sou igual a você, posso mandar igual e vou resolver a coisa desse mesmo jeito. A ponto de que dentro do feminismo quase que se defende um ódio contra os homens. Isso é um perigo. Então nós temos essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E nós, como homens de fé e mulheres da fé, temos que saber muito bem como a gente lida com essa situação. A mulher não deve querer usurpar para si o papel que é do seu marido.
e nem o marido subjugar a mulher, porque ele lê na Bíblia que é para a mulher reverenciar o marido, usurpar os direitos e as liberdades que ela tem dentro do casamento e também na fé. Um equilíbrio espiritual, um equilíbrio, um equilíbrio para dentro da sociedade de uma família equilibrada que está se recompondo pós-guerra e também agora nos nossos dias. As guerras hoje são midiáticas, as guerras hoje são de ideias, as guerras hoje são de intenção. Um fala uma coisa, outro fala outra. Então, como que o casal vai lidar com isso? O melhor projeto, o melhor exemplo é esse que Paulo está dando nas suas cartas, que nós daqui a pouquinho vamos entrar na carta aos Coríntios. Não tem melhor forma, mesmo que alguém olhe para trás e diz, é uma sociedade patriarcal, o homem está querendo mandar de qualquer jeito. Paulo não está falando isso. Em compensação, na sua época, dependendo da cidade e dos cultos que existiam naquelas cidades, entendeu? A força feminina era muito grande. E devemos entender que para um judeu assistir aquilo tudo, para um cristão da fé lá de Jerusalém assistir aquilo tudo, como eles lidavam com aquilo ali também soava estranho. É por isso que na carta a Tito e a Timóteo ele tem que chamar a atenção até das irmãs na igreja, como é que estava a coisa lá, como é que estava aquele movimento todo. E o que ele está requerendo de nós para o futuro, na cultura ocidental, 1960 e tantos anos depois, é o quê? Que sejamos homens e mulheres equilibrados, conhecedores da palavra, que não temos medo de enfrentar as verdades bíblicas e fazer uma leitura pronta, verdadeira, correta e sincera. Não usar a força das palavras apenas para manter domínio, poder, autoridade contra o outro. Nem a mulher contra o homem, muito menos o homem contra a mulher. Ele nem me deixou explicar. Era isso que eu ia falar para ele. Eu não olhei para você dizendo que nós mulheres temos que nos reverenciar. Não. Eu lembrei de um estudo que o pastor já deu sobre isso aí, sobre complementariedade. E sobre você que citou e sobre identidade. Isso aí. Nós mulheres devemos sim respeitar nossos maridos, mas nós temos que ter a nossa identidade, nosso direito de pensar. Sim. Porque eu não sou feminista, e eu concordo que o marido, ele tem sim Essa liderança, né? tem que ter a liderança dentro de casa, porque um homem que não tem a liderança dentro de casa, né, eu posso não concordar com a coisa que Joel fala naquele momento, né, mas depois eu vou falar para ele, poxa, Joel, você tem razão, foi certo o jeito que você fez, né, e tem ele também, da mesma forma ele. A recíproca, né? A gente respeita. Isso aí. Tem que haver respeito. Nos casamentos tem muitos que não se respeitam. Ah, exato. É um negócio... É isso que eu estava falando, eu estou falando assim, na hora da decisão. Eu não falei em Não precisa chegar em casa, chegar a tirar o sapato, jogar, não precisa nada disso. Não, mas Nada disso. Falei, Joel, mas não seria ruim não, né? Fazer uma massagenzinha e tal. cremezinho também é fácil, né, Jair? Uma massagem, passar um cremezinho nos dedinhos, né? Fala, Sabatini. Pegar um exemplo aqui do casal aqui dos irmãos aqui. Contratou-se um engenheiro para fazer uma obra. Quem é o cabeça? É o engenheiro. Uhum. O engenheiro faz o projeto. Quem que vai trabalhar dentro desse projeto? A irmã. Meu irmão está lá fora trabalhando. Não é você pegar a máquina que o irmão opera e dar para a irmã e pegar a cozinha e a casa que a irmã divide e dar para o irmão. Com o tempo, vai se adaptando, vai se adequando, vai fazer. Mas de princípio não vai. Quem vai estar lá dentro pega o projeto, analisa, quem que vai subir numa escada ou em uma coisa para empurrar um abajur? É a mulher. Quem que vai se abaixar do abacão para catar um circo com a poeira? É a mulher. E quem que vai operar a cozinha, a pia e tudo? É a mulher. Então ela é capacitada de analisar aquilo ali, chamar o marido. Nós vamos mudar isso aí, né? Isso aí. E claro que os dois realmente é você que vai estar aí, não posso botar isso aqui ali, é você que vai. Como ela também não pode ir lá e se freia no lugar errado, se acelerador está no lugar errado. Uhum. Então aí conversa assim, aí não tem nem o marido e nem o engenheiro, chega-se a um acordo de quem vai estar lá dentro. Sim, E aí o marido, não, você está certo. Isso não quer dizer que o marido foi mandado pela mulher. sim. Houve essa cumplicidade aí do
do amor e tudo, e tomou sua melhor decisão. Isso aí.